Olá, meu nome é Raquel Bicudo, eu sou nutricionista e estou muito feliz em poder participar da Conferência de Nutrição Online do Brasil, realizada pelo IVESP, contribuindo com a palestra Reações Adversas ao Leite de Vaca na Infância. Antes de começar essa palestra, gostaria de me apresentar. Eu, como nutricionista, venho desde o final de 2005 trabalhando com alergia alimentar, tanto em consultório particular como no ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo. Pelo Departamento de Pediatria da Unifesp, eu fiz meu mestrado e doutorado com temas relacionados à alergia alimentar. Então, eu tenho algumas publicações nessa área e até um livro chamado Terapia Nutricional na Alergia Alimentar em Pediatria. E hoje eu ministro cursos online de alergias e intolerâncias alimentares. Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre as reações adversas ao leite de vaca que ocorrem na infância, que podem ocorrer na infância, e fazer com que a criança ou não possa consumir leite de vaca ou até possa consumir, mas em quantidade moderada. Então eu vou explicar quais são essas reações, falar sobre a prevalência delas, o diagnóstico e o tratamento. Vou começar falando sobre erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos, então, que são desordens genéticas autossômicas recessivas, muitos deles já detectados lá na maternidade através do teste do pezinho, então logo que a criança nasce. Tem alguns erros inatos, que são a fenilcetonúria, algumas aminoacidopatias e a galactosemia, que são condições em que as crianças não podem consumir leite de vaca de jeito nenhum. Esses erros inatos, geralmente, eles são mais raros, sendo que desses, o mais prevalente seria a fenilcetonúria, que atinge cerca de 1 a cada 10 mil nascidos vivos, isso pensando numa média global, e no Brasil, 1 a cada 24.780 nascidos vivos, essa é a estimativa. Então, essas seriam condições que a criança realmente não pode consumir leite de vaca para sempre e que o diagnóstico é feito logo que ela nasce. Bom, agora tem uma outra condição que eu gostaria de comentar, que é a intolerância à lactose. Essa condição não é comum na infância, então já deixo bem claro, eu vou deixar aqui explicando melhor ao longo desses slides aqui um pouco mais sobre como é que essa intolerância à lactose pode ocorrer na infância. Bom, a intolerância à lactose é um conjunto de sintomas decorrentes da má absorção da lactose. Essa má absorção, muitas vezes, pela má digestão desse carboidrato. Então, esse carboidrato, lactose, que está presente no leite de todos os mamíferos, inclusive no leite materno, para que a gente consiga absorver os monossacarídeos que compõem esse disacarídeo, a gente precisa digeri-lo através da enzima lactase. Então, quando a enzima faz a hidrólise da lactose, a gente depois consegue absorver a galactose e a glicose, que são os monossacarídeos que resultam desse processo de digestão. Então, quando a pessoa não tem enzima suficiente para fazer essa digestão, essa lactose ela fica intacta ali no intestino e as bactérias do cólon acabam fermentando esse carboidrato. E com isso, há a produção de algumas substâncias, como nós vamos ver, e aí a pessoa tem os sintomas. Então, intolerância à lactose é o conjunto de sintomas que vem decorrente dessa má digestão e consequente má absorção da lactose. Então, existem alguns motivos pelos quais a pessoa pode apresentar uma redução ou uma ausência da enzima lactase. A condição mais comum é a hipolactasia adulta ou primária. Essa é uma condição bastante frequente, ela é geneticamente determinada e é quando o indivíduo vai gradativamente, com o passar dos anos, reduzindo a produção da enzima lactase, então diminuindo assim a sua capacidade de digerir esse açúcar. Essa é uma condição muito comum, porque nós seres humanos fomos feitos para nascermos com uma boa condição de digerir essa lactose que está abundantemente ali presente no leite materno, mas como a programação não era que passássemos a vida consumindo leite, seja humano, seja de outros mamíferos, a ideia era que gradativamente a gente parasse de produzir essa enzima, porque ela não seria mais necessária. Porém, cerca de 10 mil anos atrás, quando os homens começaram a cultivar gado,
foi havendo uma mutação genética e algumas pessoas desenvolveram a capacidade de produzir a enzima lactase ao longo da vida. E isso foi sendo passado de pessoa para pessoa. Então existe uma parcela da população que tem essa mutação genética e que consegue então manter a persistência da enzima lactase. Mas a maioria das pessoas não mantém. Então, a maioria das pessoas é não lactase persistente. Essa é uma condição normal e muito frequente, é a mais comum. Mas ela geralmente não atinge as crianças. Então, essa redução da produção da enzima, ela vai ocorrendo a partir dos 2 anos, geralmente, e ela vai começar a ficar mais, assim, significativa, mais no início da fase adulta, às vezes até quando a pessoa já está mais velha. Então, cada um tem na sua programação genética determinado quando que vai parar de produzir essa enzima lactase. Mas isso não é comum na infância, porque como eu já disse, o bebê, por exemplo, ele nasce muito bem preparado para produzir bastante enzima, para digerir aquele carboidrato que está tão presente no leite materno. Mas algumas outras condições que eu vou comentar agora, elas sim podem ocorrer mais na infância. Uma delas é quando a pessoa tem aquela intolerância à lactose secundária. Secundária a alguma condição que acabou trazendo algum desgaste para o trato gastrointestinal dela. Porque a enzima lactase, ela é produzida lá no nosso intestino delgado, no ápice da borda em escova, que recobre o nosso intestino. E quando a pessoa tem alguma infecção intestinal, alguma condição de diarreia, ela pode ter um desgaste nessa parede intestinal. Então, isso acaba comprometendo a produção da enzima lactase temporariamente. E enquanto a pessoa, então, não tiver a sua recuperação ali daquele tecido que recobre o seu trato gastrointestinal, ela acaba tendo essa intolerância secundária. Mas a partir do momento que ela se recupera, ela volta a produzir a enzima normalmente e volta a tolerar a lactose. Uma coisa importante dizer é, quando essa diarreia, essa condição de infecção ocorre no bebê que está em aleitamento materno exclusivo, é muito importante que ele mantenha o aleitamento materno, mesmo na presença de lactose no leite materno, porque o leite materno tem vários outros fatores que vão ajudar na proteção e recuperação da saúde dessa criança. Agora, quando o bebê está em aleitamento materno, em aleitamento artificial, então está no uso de fórmula infantil, aí sim, nesse caso, seria indicado que as crianças, se estão passando por essa fase de diarreia, de desconforto, de infecção intestinal ou até mesmo por alguma alergia, se ela estiver com diarreia, muitas vezes é indicado que ela passe um período sem consumir a lactose. Então, ela vai consumir fórmulas infantis especiais, mas a partir de quando ela se recuperar, ela pode voltar a consumir a fórmula láctea comum. Bom, uma outra condição que pode ocorrer é quando o bebê nasce prematuro com menos de 34 semanas. Pode ser que ele nasça com uma intolerância à lactose transitória, então é uma fase transitória, porque antes das 34 semanas, a atividade da enzima lactase ainda não atingiu o seu potencial máximo, então pode ser que a criança ainda nasça sem uma boa condição de digerir a lactose e depois, com o amadurecimento, logo ela passa a ter uma atividade normal da enzima e começa a digerir normalmente esse carboidrato, a lactose. Bom, e aí por fim, eu preciso comentar de uma condição que é extremamente rara, que é congênita, que é quando o bebê nasce com ausência da enzima lactase. Isso seria uma condição genética, mas ela é extremamente rara. E nessas condições, a criança não consegue tolerar nem mesmo o leite materno. Então, na primeira mamada, ela já tem uma diarreia violenta e isso acaba já sendo detectado logo após a primeira mamada. Essa é uma condição muito rara, essa intolerância à lactose congênita. A mais comum mesmo que nós vemos é a primária e ela vai ocorrendo ao longo do tempo, sendo assim não é comum na infância, ou pelo menos não na primeira infância. Bom, mas vamos comentar agora então como que é esse mecanismo da intolerância à lactose. Bom, numa condição normal, quando a pessoa tem a enzima lactase, ela vai digerir a lactose proveniente do leite, vai transformá-la então em glicose e galactose e isso vai ser absorvido no intestino delgado.
Já quando a pessoa tem a deficiência ou ausência, né, baixa produção dessa enzima lactase, ela não vai conseguir digerir a lactose e a lactose vai passar intacta pelo intestino delgado e quando ela chegar no colo intestinal, ela vai ser fermentada pelas bactérias do cólon. E aí, nesse processo de fermentação, ocorre formação de vários gases e também o organismo acaba chamando mais água para a luz intestinal. A produção também de ácidos graxos de cadeia curta e então com isso a pessoa acaba apresentando diarreia, fezes mais ácidas, distensão abdominal, dor abdominal, flatulência. Então são alguns sintomas, então que aí sim ela apresenta a intolerância à lactose, né, esse conjunto de sintomas decorrente então dessa má absorção, má digestão e má absorção da lactose, certo? Então, esse seria o mecanismo da intolerância à lactose. Então, mas o fato da pessoa apresentar esses sintomas vai depender de algumas coisas. Uma delas depende da quantidade que a pessoa consumiu de lactose. Então, isso vai ocorrer quando o consumo for realmente excessivo. Porque, de uma maneira geral, toda a lactose que não foi bem digerida pelo organismo, ela é fermentada pelas bactérias intestinais. Mas se isso for de uma forma excessiva, a pessoa vai ter sintomas. Então, ela vai ter essa produção de gases, vai ter produção de ácido lácteo e de ácidos graxos de cadeia curta. Esses gases, então, podem causar flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, em alguns casos, constipação, mas o mais comum seria a diarreia. E os ácidos graxos de cadeia curta, parte deles serão utilizados como fonte de energia pelos enterócitos, mas o restante vai acabar fazendo uma redução do pH fecal, então deixando essas fezes mais ácidas. Mas é importante lembrar que esses sintomas de intolerância, eles dependem da quantidade que a pessoa consumiu, dependem também da microbiota intestinal dela, depende de se ela consumiu essa lactose junto com outros alimentos ou não, se ela estava em jejum ou não, também do tempo, depende do tempo de digestão, de velocidade de trânsito intestinal. Então, são vários fatores que podem contribuir para que a pessoa tenha esse sintoma da intolerância. E a microbiota intestinal tem um papel forte nessa questão, porque existem alguns micro-organismos que vão fermentar essa lactose e não produzir esses sintomas, e outros que vão fermentar e produzir bastante sintomas. Bom, em relação à prevalência da intolerância à lactose, ela é o seguinte: naqueles países em que culturalmente havia muito cultivo de gado, as pessoas desde sempre consomem leite de outros mamíferos, é bastante frequente que elas mantenham a persistência da enzima lactase e ali a prevalência da intolerância é baixa. Já nos países em que culturalmente as pessoas viviam mais da agricultura e não consumiam leite de vaca, como por exemplo na Ásia, a prevalência de intolerância chega a ser de 100%. Então na Ásia chega a ser 100%, na África também, onde não tem muito cultivo de gado, aí também é bastante frequente a intolerância à lactose. No Brasil, não sabemos exatamente qual que é a prevalência, mas sabemos que ela é alta, tem estudos estimando assim, cerca de 80% dos adultos com algum grau de intolerância à lactose, por algum motivo, geralmente pela não persistência da lactase. Isso é realmente pensável, né? Porque os indígenas já não tinham o hábito de consumir leite de vaca, nós temos também uma influência africana muito grande, temos uma miscigenação aqui de culturas de pessoas que geralmente não estavam aí geneticamente predispostas a manter a persistência da enzima lactase. Então é importante saber que a intolerância à lactose ela é frequente, mas principalmente nos adultos e não nas crianças. Como é que faz para diagnosticar que a pessoa tem essa intolerância à lactose? Bom, ela pode fazer alguns exames. Os mais comuns seriam o teste de tolerância oral à lactose, que é um teste com exame de sangue, o teste de hidrogênio expirado também, mas nesses dois testes são exames em que a pessoa vai em jejum, ela consome uma carga de lactose alta, equivalente a cerca de 1 litro de leite de vaca. Ela faz isso em jejum e ela depois vai tendo a dosagem ou da glicemia ou então da quantidade de hidrogênio que ela está expirando para verificar então a má absorção da lactose.
Então é comum que às vezes a pessoa tenha um exame que mostre que ela absorveu muito mal essa lactose, mas a gente tem que considerar que a pessoa estava em jejum, que ela consumiu uma quantidade muito alta desse carboidrato para fazer esse exame, certo? Então tem que ter um pouco de interpretação aí dos resultados, e isso deve ser interpretado por um médico experiente. Em relação aos testes genéticos, os testes genéticos eles são capazes de mostrar se a pessoa vai ser lactase persistente ou não lactase persistente. Porém, a gente não sabe se é aquela pessoa não lactase persistente, quando que ela vai começar a reduzir a atividade da sua enzima lactase. Então, é como o cabelo branco, a gente não sabe quando a pessoa vai começar a apresentar. É como a calvície masculina, a gente não sabe quando a pessoa vai começar a apresentar calvície. A gente sabe que ela está geneticamente predisposta a, sim, ter o cabelo branco ou ficar calva, mas não sabemos quando isso vai ocorrer. Então, da mesma forma, o teste genético não determina que naquele momento a pessoa não é capaz de digerir bem aquele carboidrato. Então, a melhor forma de descobrir se a pessoa digere ou não digere esse carboidrato e quanto que ela digere, quanto que ela é capaz de tolerar, é fazendo uma prova terapêutica, que seria então fazendo algumas mudanças na alimentação dela, reduzindo o teor de lactose, até descobrir quanto que ela é capaz de tolerar, sem a presença de sintomas. Então, falando na questão do tratamento da intolerância à lactose, o primeiro passo seria retirar esse carboidrato da dieta por cerca de 2 a 4 semanas e depois ir fazendo uma reintrodução gradativa da lactose na dieta. Então, vai fazendo essa reintrodução gradativa, procurando descobrir qual que é o limiar que a pessoa é capaz de consumir sem apresentar sintomas. E uma vez que ela encontra esse limiar, o ideal é que ela mantenha o consumo então desse carboidrato. Isso vai fazer com que a microbiota dela intestinal já fique mais preparada para ajudá-la na digestão da lactose sem a produção de sintomas. Se a pessoa retirar completamente a lactose da dieta por um período prolongado, isso pode ter um efeito negativo, porque ela vai ter uma adaptação da microbiota com micro-organismos que não vão ajudá-la nesse processo. E aí uma quantidade pequena que ela já consuma desse carboidrato, ela já pode ter reação, sintoma na verdade, né? Pode apresentar sintomas. Então, o ideal seria que a pessoa mantivesse um consumo de lactose dentro do limiar dela. E coisas que podem ajudá-la a não ter sintomas são, sempre que ela consumir a lactose, consumir isso junto com outros alimentos, então para que ela tenha um trânsito intestinal mais lento e que essa digestão seja feita então de uma forma mais lenta. Outra questão seria fracionar ao longo do dia a dose de lactose que ela consome. Então já se sabe que muitas pessoas, mesmo detectadas ali como lactases não persistentes, elas conseguem tolerar cerca de 12 gramas de lactose por dia, que é a quantidade presente num copo de leite, por exemplo. Mas se ela fracionar essas 12 gramas ao longo do dia, ela vai conseguir tolerar muito mais sem sintomas. Então essa seria outra estratégia. E por fim, é importante que a gente indique que ela faça consumo frequente de iogurte e produtos lácteos fermentados, especialmente o iogurte, porque isso vai ajudar a manter uma microbiota intestinal mais adaptada a tolerar uma certa quantidade de lactose sem que ela tenha produção de sintomas. Então, que fique bem claro que a intolerância à lactose não é uma condição comum na infância e que quando isso é detectado, o indicado não é cortar totalmente o consumo de lactose, muito menos o consumo de produtos lácteos de maneira geral. O indicado é que ela mantenha o consumo desses alimentos na quantidade dentro do limiar que ela é capaz de tolerar. E isso é uma questão muito individual. Então, é a mesma fazendo a exclusão e a introdução gradativa que a gente consegue descobrir a melhor forma de manter essa pessoa numa condição mais confortável, sem sintomas. Bom, agora vamos falar de alergia ao leite de vaca. Essa sim é uma reação adversa ao leite de vaca que é bastante comum na infância. Aliás, é muito mais comum na infância do que na fase adulta. Então, agora, um assunto mais interessante que realmente tem a ver bastante com o tema dessa palestra. Bom, estima-se que cerca de 2 a 5% das crianças menores de 3 anos tenham alergia a leite de vaca. Já os adultos têm uma estimativa aí de 0,5% de prevalência, mas acredito que essa prevalência seja ainda menor.
Bom, esses dados também nem são brasileiros. No Brasil, a gente não sabe exatamente quanto temos de pessoas com alergia alimentar, principalmente ao leite de vaca, mas sabemos que isso vem aumentando ao longo do tempo. Bom, cerca de 85 a 90% das crianças costumam adquirir tolerância ao leite de vaca por volta dos 3, 4 anos de idade. Isso é bastante comum. Então, vamos deixar frisado aqui que a alergia ao leite de vaca é uma reação adversa mediada pelo sistema imunológico. Então, diferente de outras reações que eu comentei, essa daqui é mediada pelo sistema imune e ela é reprodutível. Ela ocorre todas as vezes que o sistema imunológico reconhece a presença das proteínas lácteas no organismo. Então, o organismo sempre vai reagir contra as proteínas do leite de vaca. Não existe alergia à lactose, que é o carboidrato. A alergia é sempre à proteína do leite de vaca ou às proteínas do leite de vaca. E existem 3 tipos de manifestações alérgicas que a pessoa pode apresentar. Então, uma que é mediada pelo anticorpo imunoglobulina E, que nós chamamos de IgE mediada. Existem algumas reações que são não mediadas pelo anticorpo IgE e existem as reações mistas. Essas reações que são mediadas pelo anticorpo IgE, elas podem envolver o sistema cutâneo, então pode apresentar sintomas na pele, sintomas respiratórios, mas nunca isolados, sempre esses sintomas respiratórios eles vêm em conjunto com outros sintomas, e sintomas gastrointestinais. Esses são os mais comuns. E quando essas reações são mediadas por IgE, elas ocorrem muito rapidamente, elas são imediatas, elas ocorrem até no máximo 2 horas após a exposição ao leite de vaca. Quando a pessoa tem reações que envolvem 2 sistemas ou mais, a gente diz que ela já está tendo uma reação sistêmica, ela está tendo uma anafilaxia. E também se ela tiver um envolvimento do sistema cardiovascular ou do sistema nervoso central, isso também demonstra que ela está tendo uma anafilaxia. Então, essas reações IgE mediadas, elas podem ser fatais, elas podem ser graves e podem ser fatais. Elas ocorrem muito rapidamente e a pessoa precisa ser prontamente tratada. Elas realmente são condições muito graves e importantes. Agora, as reações não IgE mediadas, elas também podem envolver os sistemas gastrointestinais, cutâneos e cutâneo e respiratório. Mas os sintomas gastrointestinais são de fato os mais frequentes. Então, o mais frequente seria a pessoa apresentar proctocolite induzida por proteína alimentar, que é bastante comum no bebê ainda em aleitamento materno exclusivo. Outra condição não tão frequente seria a enteropatia induzida por proteína alimentar e menos frequente a enterocolite produzida por proteína alimentar, que nós chamamos de FPAS. Então, das manifestações gastrointestinais, nós podemos destacar aqui vômitos, desconforto gastrointestinal, diarreia, sangue nas fezes, distensão abdominal, constipação. Então, são algumas condições que são comuns nas reações não IgE mediadas. Então, elas ocorrem tardiamente, elas podem ocorrer após 2 horas ou até 72 horas após o consumo do alimento. Nas não IgE mediadas, é comum que esses sintomas também ocorram quando a mãe consome o leite de vaca e amamenta seu filho, especialmente na proctocolite alérgica, né, quando a criança apresenta sangue nas fezes, isso é muito comum que ocorra no bebê em aleitamento materno exclusivo, então que seriam reações via leite materno. Isso não é comum na alergia IgE mediada, mas na não IgE mediada é comum. E quando essas reações não IgE mediadas elas se tornam crônicas, a criança pode vir, quando ela tem a enteropatia induzida por proteína alimentar, ela pode desenvolver déficit de crescimento, hipoalbuminemia, anemia por deficiência de ferro, que pode ocorrer também na proctocolite. Essas, então, são algumas condições que não são tão graves, mas depende do tempo, né? Se a gente não trata, a criança tem déficit de crescimento, baixo ganho de peso, má absorção, ela pode ter essas repercussões nutricionais negativas. E, especialmente, aqui eu gostaria de falar do FPAS. FPAS, que é aquela enterocolite induzida por proteína alimentar, ela pode ser tanto aguda quanto crônica. E o FPAS agudo é uma condição muito grave, talvez tão grave quanto a alergia IgE mediada.
Ela é caracterizada por vômitos que aparecem de forma isolada, então a pessoa não apresenta sintomas não apresenta sintomas respiratórios e cutâneos, somente os vômitos. Mas são vômitos muito importantes que começam a ocorrer cerca de 1 até 4 horas após o consumo do alimento. O FPAS agudo, geralmente ele não ocorre através do leite materno, é mais quando a própria criança consome o leite de vaca ou algo contendo a proteína do leite. Essa criança, ela apresenta esses vômitos importantes que levam a ela a ter uma letargia, palidez, desidratação, hipotensão, hipotermia. Ela pode chegar a ter um choque hipovolêmico, então ela precisa ser prontamente atendida, ser levada para o hospital para que faça a reposição hídrica. Às vezes essa criança também apresenta diarreia. Então eu estou chamando atenção para essa questão do FPAS porque é uma condição não mediada por IgE, mas que pode ter sintomas relativamente imediatos e são bastante graves. Eles precisam ser prontamente tratados. E por fim, comentar aqui sobre as reações mistas. Então são aquelas pessoas que consomem leite de vaca e apresentam piora da dermatite atópica, ou além da piora da dermatite atópica, elas podem apresentar também reações imediatas, que não envolvem apenas a pele, e outras pessoas que têm uma outra reação mista, que são aquelas que têm infiltração de eosinófilos no trato gastrointestinal, principalmente a esofagite eosinofílica. Essa é uma condição geralmente que acomete o esôfago, acaba atrapalhando até a função do esôfago. A pessoa desenvolve engasgos, dor para se alimentar, então a criança pode apresentar bastante dor na região do peito, às vezes até recusa alimentar por conta dessa inflamação no esôfago. E o diagnóstico é feito através da biópsia, feita por endoscopia digestiva alta. E o tratamento dessas reações todas seriam, então, a exclusão do leite de vaca. Então, na alergia alimentar, independentemente aqui do tipo de reação, se é IgE mediada, mista ou não IgE mediada, o tratamento seria a retirada, a exclusão total da proteína alimentar, da proteína do leite de vaca da dieta. Então, para que se saiba se a pessoa é alérgica ou não e se ela precisa seguir esse tratamento, ela precisa fazer algumas etapas. Então, primeiro a gente faz a história clínica. Essa história clínica pode ser feita pelo médico, o nutricionista também precisa ficar atento a essa história clínica, verificando se a pessoa tem sintomas que são característicos de alergia alimentar, ou seja, se ela apresenta alguma dessas manifestações que eu acabei de comentar. Sejam IgE mediadas, não mediadas ou mistas. Tendo sintomas que são compatíveis com essa história de alergia alimentar, sintomas que são reprodutíveis, que envolvem o sistema imunológico, o segundo passo seria fazer a dieta de restrição do leite de vaca, retirar completamente o leite de vaca da alimentação dessa pessoa, inclusive não permitir que ela consuma nenhum tipo de produto, mesmo que não seja alimentício, que contenha a proteína do leite de vaca. Ela deve fazer isso por algumas semanas. Então, geralmente, nas IgE mediadas, ela apresenta melhora cerca de 1 até 7 dias a partir dessa retirada do leite da alimentação. Nas não IgE mediadas, geralmente essa restrição deve ser feita por 2 a 4 semanas. Seja a mãe fazendo a dieta de restrição, seja a própria criança fazendo a restrição. Essa orientação de restringir o alimento deve ser dada pelo médico e o nutricionista vai orientar então como seguir essa dieta de restrição durante esse período. Qual a melhor forma para que a pessoa faça isso de uma maneira correta. Nessa fase de restrição dietética, é esperado que se observe uma melhora daqueles sintomas. Uma vez que a pessoa melhore, então chega o momento de fazer a reexposição ao leite de vaca, então reexposição ao alimento para verificar a reprodutibilidade desses sintomas, verificar então se eles voltam a ocorrer. Essa reexposição ao alimento também deve ser feita sob orientação médica e o nutricionista pode participar desse processo, escolhendo então qual é a quantidade e a forma de apresentar esse alimento à pessoa. Então, essa reexposição ao leite de vaca, ela pode ser feita em casa ou ser feita na presença do médico. O médico vai julgar quando é seguro fazer das diferentes formas. Geralmente, quando a pessoa não tem nenhuma chance de ter uma reação imediata, o médico pode julgar seguro orientar que a pessoa faça a reintrodução do alimento em casa.
Isso ocorre, por exemplo, quando essa reintrodução vai ser feita através da dieta da mãe. Quando a mãe vai voltar a consumir o leite, após aquele período de 2 a 4 semanas sem consumir o leite, ela vai voltar a consumir o leite na casa dela e amamentar o seu filho, para verificar se os sintomas voltam, aqueles sintomas não IgE mediados, normalmente, que envolvem o trato gastrointestinal, refluxo, sangue nas fezes, etc. Então, esse processo pode ser feito em casa, geralmente, a gente chama de reintrodução do alimento em casa. Mas se o médico julgar que a criança possa apresentar qualquer reação imediata, aí ele deve orientar que seja feito o teste de provocação oral, que é feito na presença do médico. Então, na presença do médico, a criança vai receber um leite de vaca em doses fracionadas, com intervalos regulares, então são doses progressivas. Ele vai recebendo de pouquinho em pouquinho aquele leite de vaca e o médico vai observando, depois ele fica um período em observação para o médico verificar se ele não vai ter nenhum sintoma que possa ocorrer ali até no máximo 2 horas após a exposição ao alimento. Então, assim é feito o teste de provocação oral. Então, o médico vai decidir a melhor forma de fazer e é sempre importante que ele escolha um local adequado, de acordo com o que se espera que aquele paciente vá apresentar e que nesse local tenha todos os medicamentos, equipamentos, drogas ali disponíveis para tratar possíveis reações que a pessoa venha a apresentar. E mesmo no caso de reintrodução em casa, o médico também deve dar toda a orientação do que deve ser feito nos casos de reação. Bom, algumas pessoas também podem passar por alguns exames complementares. Além daquela fase da história clínica, exclusão dietética e reexposição, alguns exames podem ajudar nessa investigação diagnóstica e acompanhamento do paciente. Esses exames eles servem para os casos de pessoas que são IgE mediadas, ou seja, que tenham história de reações imediatas aos alimentos. Esses exames são a dosagem de IgE sérica específica para proteínas do leite de vaca e prick test, que é o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata. Então, esses testes eles podem ajudar na investigação, mas eles precisam ser interpretados sobre a luz da história clínica. Então, se a pessoa tem uma história clínica muito forte e evidente de uma reação grave, imediata e tem exames positivos, talvez o médico até julgue que seja possível evitar que ela passe pela fase do teste de provocação oral naquele momento. Mas, em outros casos, a pessoa precisa interpretar esse exame de outra forma, porque não é porque ela tem exames positivos que significa que ela é alérgica. Para ela ser alérgica, ela precisa de fato apresentar manifestações clínicas. Exames positivos mostram só que ela tem sensibilização àquele alimento, mas não necessariamente que ela apresenta reações. Também lembrando que se a história for de reações tardias, não é esperado que esses exames venham positivos. Então, o exame negativo também não diz que a pessoa não é alérgica. O que manda mesmo aqui é a história clínica, são as reações que a pessoa apresenta. Ainda falando em exames, eu acho importante reforçar que existem aqueles exames que não são recomendados, nem para o diagnóstico, nem para o acompanhamento do paciente. Eu ressalto aqui a dosagem de IgG ou de IgG4, não serve para o diagnóstico de alergia alimentar. Não serve para alergia ao leite de vaca também. Então, tem uma série de exames que não são recomendados pela comunidade científica, então são condenados, são práticas que são erradas que nós não devemos fazer, solicitar esses exames. Bom, agora vamos falar do tratamento da alergia ao leite de vaca. Bom, pensando que a alergia ao leite de vaca geralmente ocorre logo na primeira infância, logo quando a pessoa é bebê, que essa é a história mais comum, raramente, muito raramente a alergia ao leite de vaca ela vai se manifestar tardiamente. Isso não é o comum é apresentar logo quando a criança é bebê, ou em aleitamento materno exclusivo, ou quando ela tem a primeira exposição ao alimento. Então, a primeira opção de tratamento da criança, do bebê com alergia ao leite de vaca é o leite materno. O leite materno é o melhor tratamento e, em alguns casos, a mãe vai ser orientada a fazer dieta de restrição. Então, quando a mãe está comendo leite de vaca e a criança não tem nada,
E aí, quando a criança é exposta ao leite e ela apresenta reação, nesses casos, geralmente a mãe não precisa fazer dieta de restrição. Já nos casos, principalmente quando o bebê tem aleitamento materno exclusivo, onde se percebe que aquilo que a mãe consome está passando pelo leite materno e fazendo a criança reagir, nesses casos sim, a mãe é orientada a fazer a dieta de restrição. Também é importante frisar que quando estamos falando aqui de alergia ao leite de vaca, a orientação é para que ela restrinja o leite de vaca da sua alimentação. Quando não há melhora, com uma boa restrição de leite de vaca, em alguns casos é orientado também que a mãe faça a restrição do uso de soja e, em alguns casos, de ovo e trigo. Não mais do que isso. Então, não é orientado que seja retirado vários alimentos da dieta da mãe de uma vez, porque isso pode prejudicar a nutrição, a qualidade de vida dela e muitas vezes levar a um desmame. Então, é importante que essa retirada do leite de vaca da alimentação da mãe, ela seja muito pontual e seja muito bem assistida e orientada por um nutricionista, que vai dar todo o aporte nutricional, toda a orientação necessária, então, também para a manutenção da saúde dessa nutriz. Agora, quando não é possível manter o aleitamento materno ou que ele precise ser complementado, então existem algumas opções que seriam os substitutos do leite materno, né? Os leites artificiais, e no caso dos alérgicos existem esses leites que são modificados. Então, para as crianças menores de 6 meses, existe as fórmulas extensamente hidrolisadas as fórmulas extensamente hidrolisadas, que são a base de leite de vaca, mas são extensamente hidrolisadas. Então, geralmente, elas são bem quebradas em peptídeos pequenos e aminoácidos livres, e o sistema imunológico acaba não reconhecendo a presença dessa proteína. Então, essas fórmulas extensamente hidrolisadas, elas costumam ser bem toleradas por cerca de 90% das crianças. Mas, quando as crianças ainda assim apresentam reação, elas podem receber a orientação de uso de fórmulas de aminoácidos livres, que essas são incapazes de causar alergia. O corpo não consegue reconhecer a presença de antígenos alimentares recebendo aminoácidos livres. Então, essas não causam alergia de fato. E aí, ainda para as crianças maiores de 6 meses, a opção da fórmula à base de proteína isolada de soja. Mas isso vai ser feito apenas nos maiores de 6 meses, quando a criança não tem alergia à soja, obviamente, e se ela não apresentar sintomas gastrointestinais vigentes naquele momento. Então, a criança que teve sintomas gastrointestinais, ela até pode receber fórmula à base de proteína isolada de soja, mas desde que ela já esteja há algum tempo fazendo o tratamento com a dieta de restrição e o seu intestino já tenha sido recuperado. Se ela ainda estiver com sintomas gastrointestinais vigentes, o risco dela consumir soja seria ela se sensibilizar também à soja e aí ficar com 2 alergias ao invés de uma só. Então, o ideal é que a soja só seja oferecida quando a criança já está no estágio mais avançado. E nas alergias IgE mediadas, que não envolvem trato gastrointestinal, então essa também seria uma opção. Então, as fórmulas à base de proteína isolada de soja. Então, esses seriam os possíveis substitutos do leite materno que podem ser usados pelos lactentes. Agora, o que não pode ser oferecido na alergia ao leite de vaca de jeito nenhum? Então, a criança não pode receber fórmulas parcialmente hidrolisadas, porque as parcialmente hidrolisadas podem causar reação na criança. Não pode receber fórmulas isentas de lactose ou leite sem lactose, porque o problema dela é a proteína do leite e não a lactose. Também não pode receber leite de outros mamíferos e aquele leite A2 que tem propaganda dizendo que ele serviria para os alérgicos, na verdade ele não serve, porque apenas uma fração proteica do leite é modificada no leite A2, mas a pessoa pode apresentar reações a várias outras frações proteicas, então seria um risco indicar esse tipo de leite para os alérgicos, ele não serve.
Falando mais especificamente aqui dos leites de outros mamíferos, quero chamar a atenção aqui o quanto que o leite de cabra é semelhante ao leite de vaca. Eles têm 92% aqui, 92% de chance da pessoa alérgica ao leite de vaca reagir também ao leite de cabra. Por isso, o leite de outros mamíferos acaba não sendo uma opção, né? A não ser o leite materno, óbvio. Mas senão acaba não sendo uma opção aqui de tratamento. Agora, em relação à carne, então não é comum que a pessoa alérgica ao leite de vaca reaja à carne. A semelhança em relação à proteína é pequena e poucas pessoas têm reação à a parte aqui que seria comum, né, a fração proteica que é comum entre o leite e a carne. Então, na maioria das vezes, a criança com alergia ao leite de vaca, ela pode receber sim a carne bovina, ela só vai retirar se ela de fato apresentar reação com a presença da carne. Aí sim vai fazer a exclusão, mas isso não é comum, geralmente a criança tolera bem a carne vermelha. Bom, agora falando já para as crianças maiores, quando a gente pensa na substituição do leite de vaca na alimentação dela. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que o leite de vaca ele fornece uma série de nutrientes e que quando a gente retira ele da alimentação, é difícil a gente encontrar num único alimento algo que seja nutricionalmente equivalente ao leite de vaca. Então, quando a gente pensa em todos aqueles nutrientes que estão sendo retirados, quando a gente retira o leite de vaca da dieta, a gente precisa pensar em atingir a recomendação, em fazer um consumo adequado desses nutrientes, mas olhando para a dieta como um todo. Então, aqui eu coloco até alguns exemplos. Aqui, olha, a riboflavina, que é a vitamina B2. O leite de vaca tem bastante B2, então onde que eu posso encontrar a B2 se eu não vou consumir leite de vaca? Por exemplo, posso consumir vegetais folhosos verdes escuros numa maior quantidade. Vitamina A, eu posso consumir fígado, eu posso consumir vegetais alaranjados, ricos em beta-caroteno, então para que não falte vitamina A. Então eu vou pensando em cada um desses nutrientes e aí eu olho para a dieta como um todo. Eu tenho que ter uma adequação da dieta, então eu não tenho que ter uma preocupação muito grande em procurar produtos industrializados isentos de leite. A preocupação maior tem que ser em manter uma alimentação com base em alimentos minimamente processados ou in natura e que vão fornecer uma adequação nutricional, uma nutrição adequada para essa pessoa. Agora, temos que ter uma atenção especial à questão do cálcio. Por quê? Cálcio é um nutriente cuja a recomendação de ingestão dietética ela é relativamente alta. Claro que não nos bebês, então os bebês eles têm uma recomendação de ingestão de cálcio aqui relativamente baixa, muito bem suprida pelo leite materno ou pelas fórmulas infantis que vão substituir esse leite materno. Já a partir de 1 ano, quando a criança já começa a ter mais movimentações, essa necessidade de cálcio ela acaba aumentando. E aí, a partir dos 4 anos, já vai para 1000 miligramas para mais, dependendo da fase da vida. Então, é uma recomendação relativamente alta, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de atingir toda essa recomendação através de produtos vegetais, por exemplo. Então, eu até coloco aqui uma tabela de comparação, para a gente ver que nos produtos lácteos, geralmente uma porção de produto lácteo já tem uma quantidade bastante significativa de cálcio. Já quando eu olho para os outros alimentos, às vezes aquela porção ela acaba fornecendo uma quantidade menor de cálcio. Então, qual que seria a recomendação? Seria que a gente orientasse a pessoa a consumir vários alimentos ricos em cálcio ao longo do dia, em todas as suas refeições. Então, a gente precisa priorizar o consumo de peixes, verduras verdes escuras, enfim, castanhas, outros alimentos, gergelim, amêndoas, enfim, outros alimentos que contenham cálcio. E aí a gente vai fazer toda essa somativa, em alguns casos a gente vai orientar até o uso de bebidas enriquecidas, alimentos enriquecidos com cálcio. E aí a gente vai avaliar individualmente a necessidade de suplementação, tanto de cálcio quanto de vitamina D. Então sempre é importante avaliar essa necessidade de suplementação, especialmente desses nutrientes,
quando se trata de pessoas com alergia ao leite de vaca, especialmente os mais velhos, né? A partir de 2 anos que já não vão mais fazer uso de fórmula infantil, ou que muitas vezes já não estão mais em aleitamento materno. Bom, uma questão interessante que eu gostaria de falar aqui sobre o leite de vaca é o seguinte: vamos olhar aqui para os componentes proteicos que geralmente causam reações. Então, as principais proteínas do leite de vaca que vão causar reações alérgicas são a alfa-lactoalbumina, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, essas que são proteínas presentes no soro do leite. Tem também a caseína, que é aquela parte que acaba formando o queijo, né? Então, a caseína e a soroalbumina bovina. Então, essas proteínas, elas têm diferentes características. Essas proteínas do soro, geralmente elas são mais sensíveis aos processos térmicos. Elas acabam se desnaturando muito mais facilmente em altas temperaturas. Já a caseína, ela é mais resistente a altas temperaturas. E a soroalbumina bovina é aquela fração proteica que é comum na carne bovina, mas poucas pessoas têm reação a essa fração proteica aqui, por isso que não é tão comum a reatividade cruzada entre leite de vaca e carne vermelha. Bom, agora falando um pouco mais sobre essas 3 frações proteicas aqui, queria chamar a atenção pelo seguinte. Quando a gente fala em alergia alimentar, especialmente as IgE mediadas, o que a gente tem que ter em mente é que esse anticorpo aqui, a IgE, ele acaba se ligando a partes da proteína que nós chamamos de epítopos. Então, a IgE, ela se encaixa aqui perfeitamente nesses epítopos. Esses epítopos, eles podem ser de 2 formas. Existem alguns epítopos que a gente fala que são epítopos conformacionais, e outros epítopos que são sequenciais ou lineares. Esses epítopos conformacionais, quando eles são submetidos a altas temperaturas, muitas vezes eles são desnaturados e aí eles perdem essa forma. E uma vez que eles perdem essa forma, essa IgE aqui, ó, que se ligaria nesse epítopo, ela acaba não encontrando aqui onde se ligar. Então, para algumas pessoas, quando elas consomem, se elas reagem apenas a esses epítopos aqui, se elas consomem essa proteína desnaturada, às vezes o sistema imunológico delas, as IgEs, acabam não reconhecendo a presença desse antígeno. Já os epítopos sequenciais, eles já são mais difíceis de serem desnaturados em altas temperaturas, porque eles são assim lineares, sequenciais, e mesmo que haja essa desnaturação da proteína, quando ela é submetida a alguns processos térmicos, ou até os processos digestivos, às vezes mesmo passando por esse processo, a IgE continua reconhecendo a presença desses epítopos, porque eles continuam aqui em sequência. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: aquelas proteínas do soro, vou voltar aqui, a alfa-lactoalbumina, a beta-lactoglobulina, elas são mais sensíveis ao calor porque elas são epítopos conformacionais. Já a caseína é um epítopo sequencial. Então, é interessante saber para qual fração proteica a pessoa apresenta reações. Geralmente, as pessoas que apresentam reações a essas frações aqui, elas têm uma alergia mais passageira e elas tendem a tolerar alimentos que são termicamente processados. Já as pessoas que reagem mais à caseína geralmente são reações mais graves, mais persistentes e elas tendem a não conseguir tolerar esses alimentos que são assados ou processados. Isso é um achado muito interessante porque já se sabe que cerca de 70% dos alérgicos IgE mediados a leite, IgE mediados, isso também pode ocorrer com ovo, eles são capazes de tolerar alimentos termicamente processados. Mas é claro que isso deve ser feito sob avaliação médica. É importante que o médico faça um teste de provocação oral para verificar se a pessoa consegue ou não tolerar esses alimentos. Geralmente, quem tem a menor IgE sérica específica para caseína tem uma maior chance de tolerar esses alimentos que são assados, que nós chamamos de baked. Tá? Então, existem até alguns estudos que acham que o uso desse consumo de baked seria algo que seria bom para as pessoas. Porque imagina, você acaba liberando o consumo de vários produtos, como bolos, tortas, biscoitos, enfim. A gente só tem que tomar cuidado
para que ao liberar esse tipo de produto, a gente não libere também o consumo de açúcar e produtos industrializados. Então, precisa de uma certa orientação aqui, tanto um acompanhamento do médico quanto orientação nutricional. Mas então, o cuidado que você tem que ter com o consumo desse tipo de produto é dar preferência sempre para produtos caseiros. É importantíssimo que se faça o teste de provocação oral antes. Esse teste deve ser feito com uma quantidade controlada de proteína e essa preparação ela precisa ser de preferência assada, até em pequenas quantidades, como por exemplo forminhas de cupcake, para garantir que todo aquele bolinho foi bem assado, que ficou 30 graus a 180 graus no forno por pelo menos 30 minutos. E geralmente essas receitas têm uma quantidade de uma proporção de uma xícara de leite para uma xícara de farinha pelo menos. Não mais do que isso em quantidade de leite. Então o que eu quero dizer é que não serve um pudim, por exemplo. Seriam mais para bolo, biscoito, torta, esse tipo de preparação, mas essas massas assadas. E é sempre importante que a gente oriente, então, que a pessoa dê preferência para os produtos caseiros, mas quando ela consome esse tipo de produto aqui, geralmente ela também é capaz de tolerar produtos industrializados, desde que o leite esteja listado ali entre o quarto ingrediente para o final da fila, ele não pode estar entre os primeiros ingredientes. Mas essa é uma condição que às vezes explica o fato de algumas pessoas tolerarem alguns produtos e outras não. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, porque não é porque ela consegue tolerar o bolo que ela vai conseguir tolerar uma cobertura com leite não tão processado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas orientações. Mas é importante saber que existem esses fenótipos diferentes da alergia ao leite de vaca. Então, aqui já partindo para a questão da aquisição de tolerância ao leite de vaca. Eu falei que ela é uma condição passageira, então muitas vezes as pessoas adquirem tolerância. As não IgE-mediadas, que são aquelas que ocorrem nos bebezinhos, elas geralmente passam mais rápido. Então é comum que o bebê adquira tolerância cerca de 1 ano após o diagnóstico. Às vezes por volta de 1 ano de idade já é observado que eles adquirem tolerância ao leite. Já as IgE-mediadas, elas são um pouco mais persistentes. Geralmente a criança vai adquirir tolerância por volta dos 4, 5 anos de idade. Tem pessoas que chegam até a adolescência ainda alérgicas, tá? Mas geralmente essa alergia alimentar ela acaba passando. E quando que o médico vai avaliar isso? Bom, ele que vai decidir, mas geralmente ele não vai avaliar quando a pessoa reagiu nos últimos 6 meses. Ela tem que estar pelo menos 6 meses, 1 ano, sem ter tido reação para o médico pensar em avaliar isso. Ele vai considerar exames, nos casos de IgE mediados, mas não é preciso que o exame fique zerado para considerar que a pessoa já está tolerante ao alimento. Ela, de fato, ela precisa fazer um teste, o médico precisa avaliar isso bem individualmente. Ele vai basear isso na história. Muitas vezes, se a pessoa vem com aquela história de que ela consumiu o alimento e não teve nada, então, muitas vezes o médico já pode pensar que ela já está tolerante. E outro ponto seria também o médico avaliar se a criança já está tolerando os alimentos sob a forma assada, porque essa aquisição de tolerância ela pode se dar de uma forma gradativa, especialmente nos não IgE-mediados. Então, é comum que a criança comece a tolerar alimentos assados, biscoitos, bolos, tortas. Depois, com o tempo, ela passe a tolerar panqueca, por exemplo, que é então menos processado termicamente. Depois passa a tolerar queijos, iogurtes, até que ela consiga tolerar o leite ou a fórmula de uma forma integral. Então, geralmente, essa aquisição de tolerância se dá de uma forma gradativa e o médico precisa ir acompanhando isso ao longo do tempo. Então, e após a aquisição de tolerância, essa introdução do leite de vaca, ela precisa ser gradativa. Geralmente a gente começa introduzindo produtos sem lactose, para que a pessoa não tenha desconforto e então para que haja a condição dela fazer também uma adaptação da sua microbiota intestinal. Então, a lactose ela vai sendo introduzida na alimentação gradativamente, assim como nós já vimos, né, na parte que eu falei de intolerância à lactose. Então, o médico vai avaliando também, e o nutricionista, a aceitação dos alimentos, vai verificando se há necessidade ainda de fazer a manutenção de algum tipo de suplemento, porque às vezes a criança pode não aceitar os produtos lácteos e precisar ainda de uma suplementação de cálcio, por exemplo.
A gente vai sugerindo receitas e continua acompanhando esse paciente. De preferência, o nutricionista precisa continuar acompanhando até que a criança esteja ali com uma alimentação bem adequada, equilibrada. Então, como considerações finais dessa aula, eu vou colocar aqui que a exclusão total de lácteos ela é necessária apenas nos erros inatos do metabolismo e nas alergias alimentares. Já na intolerância à lactose, não é necessário excluir totalmente os lácteos e é importante lembrar que essa é uma condição rara na infância. A intolerância à lactose é mais comum nos adultos e não nas crianças, diferente da alergia ao leite de vaca, que é comum nas crianças. O diagnóstico correto ele é fundamental para a implementação da terapia nutricional adequada e dietas de restrição elas devem ser individualmente e cuidadosamente conduzidas. Dietas mal orientadas podem levar a prejuízos nutricionais e psicossociais. Então, o nutricionista sempre deve fazer parte desse processo, tanto de diagnóstico e tratamento do indivíduo com alergia ao leite de vaca. E é muito importante, então, que se faça esse tratamento de uma forma individualizada. O tratamento em conjunto, o acompanhamento em conjunto de diversos profissionais beneficia muito a saúde do paciente de maneira geral e de sua família também. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse alergiaalimentar.com.br/TNA, que é de Terapia Nutricional na Alergia Alimentar, onde você pode conhecer meus cursos, algumas coisas que eu tenho para oferecer para você saber mais sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua atenção e fico à disposição para esclarecimento de dúvidas.